Fala galera, fala meu povo, meninos e meninas, homens e mulheres, senhores e senhoras, crianças e crianços, não, é só crianças, né? Crianças não tem masculino. Olha só, estamos aqui falando do verbo, como eu disse pra vocês, 10 minutos só não dá pra falar, porque o verbo ele é muitíssimo importante, o verbo é muitíssimo importante, vou repetir. O verbo é muitíssimo importante porque ele vai estabelecer uma relação direta com o substantivo, né? A gente falou, tentou ter um conceito de verbo. O verbo não é só aquela termo que explicação, estado ou fenômenos na natureza, porque eu falei da questão da cadeira. A cadeira, ela não, quando fala que a cadeira quebrou, a cadeira não sofreu nenhuma ação, não teve nenhuma ação. A cadeira é o substantivo. Então, quando o verbo quebrar nesse sentido aí, ele estabelece uma relação com o substantivo de situação, né? De consequência não, de situação, de um evento, essa é a palavra certa, de um evento que aconteceu. O verbo expressa um evento que aconteceu com o substantivo. Então, o verbo ele estabelece relações com o substantivo ou com o pronome, como a gente viu também. Né? Eu mostrei para vocês 4 tipos de verbo e a gente vai se aprofundar um pouco mais nisso. Né? O verbo correr, o verbo comer, o verbo gostar e o verbo chover. Olha só, eu falei que esses verbos, para ter sentido, para ter uma semântica completa, ele precisa de uns elementos para preenchê-los. Né? Ele correu, ele comeu o bolo, eu gostei de você, eu gostei de estudar. Choveu, choveu. Então, olha só, isso aqui, por que eu estou colocando isso aqui? Para a gente entender um pouco, galera, para a gente entender a questão da transitividade verbal. O que é isso? Eu escuto isso desde criança, lá com a tia Maricota, né? Na 4ª série, 5ª série, tia Maricota, tia Maria, tia falava, ó, tia, ó, você tem o verbo, e o verbo é o verbo transitivo, isso, transitivo aquilo. Mas o que é isso, cara? O que é essa questão desse verbo? O verbo faz o trânsito, né? Ele estabelece o trânsito entre o elemento aqui e o elemento se tiver complemento da frase. Nesse caso do primeiro verbo aqui, não tem nenhum tipo de complemento da frase, né? Não tem nenhum, não vai estabelecer trânsito aqui, esse verbo, o primeiro aqui, não vai estabelecer trânsito, né? Ele correu, ele correu. Então não tem o trânsito do verbo, como o de baixo, por exemplo. Ele comeu o bolo. Esse verbo está fazendo o trânsito entre ele e o bolo. Então esse verbo aqui, ele tem um trânsito. Ele tem o que a gente chama na gramática de transitividade. Beleza, galera? É isso aí, ó. Trânsito é isso aí. Ele comeu, ele correu, perdão, ele correu. Esse verbo correr, ele não tem nenhum tipo de trânsito. Ah, mas se eu colocar aqui, ele correu hoje. Esse correr não está estabelecendo o trânsito entre ele e o hoje. O hoje é só para simbolizar o momento que ele correu. Né? Então esse primeiro verbo aqui é o que a gente chama... Peraí que eu vou pegar minha caneta, galera, rapidinho. Voltei! Porque fica legal para eu escrever aqui. É o que a gente chama de verbo intransitivo, meus amigos. Olha só, esse primeiro aqui é o que a gente chama de verbo intransitivo. Ele não estabelece trânsito. Ele correu. Quem corre só corre. Beleza? Morrer é a mesma coisa. Quem morre só morre, obviamente. O único trânsito que vai ter vai ser pro cemitério, né, galera? Que morreu vai pro cemitério. Então, o verbo correr, ele é um verbo intransitivo. Isso mesmo, firmeza. E o de baixo? O de baixo estabelece um trânsito, ó. Ele comeu o bolo. Então, esse verbo aqui, ele estabelece um trânsito. Então, ele vai ser um verbo, vou colocar aqui, transitivo, vou botar um T, tá bom? Um verbo transitivo, ó, um verbo transitivo, certo? Certo. Então, olha só, quando eu coloco aqui, vamos preencher esse trem aqui. Ele comeu, ele correu, ele comeu, ele e eu. Tá, vamos lá. Ele correu, beleza, o verbo é intransitivo, não tem trânsito. O que vier depois disso aqui, o que vier aqui no lugar depois do correu, vai ser um adjunto adverbial, né?
ou um advérbio. Ele correu ontem, advérbio de momento. Ele correu demais, advérbio de intensidade, né? Então vamos lá. Ele comeu alguma coisa, então tem um trânsito. Esse alguma coisa que ele comeu aqui, ele comeu essa alguma coisa, tem alguma preposição aqui? Não, se não tem nenhuma preposição, esse trânsito foi feito de forma direta. Não tem uma preposição para auxiliar esse trânsito. Se não tem algo para auxiliar, então esse trânsito foi direto, né? Se o trânsito foi direto, nós temos aqui um verbo transitivo direto. Ele comeu o bolo. Simples, né? Então, beleza, tem o verbo transitivo direto. E o de baixo? Eu gostei de estudar. Vou botar aqui. De estudar. Galera, não deu para colocar o R aí, mas leia estudar, tá bom? Eu gostei de estudar. Percebe que ele também tem um trânsito? Ele gosta de alguma coisa, né? Então, ele também tem um trânsito. Então, ele é um verbo transitivo. Certo, galera? Certo, galera. Ele é um verbo transitivo, ele tem um trânsito. Eu gostei de alguma coisa. Esse verbo vai levar o eu para algum lugar, ou seja, vai fazer o trânsito. Mas, olha só, galera. Nós temos aqui uma camaradinha chamada preposição, que eu até coloquei aspas aqui, olha só, o de. Uma preposição que está aliada à semântica deste verbo. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Quem gosta, gosta de alguma coisa. É igual o verbo enviar. Quem envia, envia alguma coisa para alguém. Ou seja, tem o uso da preposição. Tem o uso da preposição. Gosto de alguma coisa. Então, como esse trânsito entre o eu e o estudar é auxiliado por essa preposição, esse trânsito é chamado de indireto. Ele não é igual ao outro, que é ele comeu o bolo, ele é direto. Não, ele é indireto porque tem essa preposição para auxiliar. Então, esse verbo é chamado de verbo transitivo indireto. Muito bem, isso mesmo. Então, a partir de agora, nas nossas aulas, quando eu falar de verbo transitivo e direto, você vai ter o VTD, verbo transitivo e direto, VTI. Verbo intransitivo, VI. E o de baixo? O de baixo ele é um caso interessante na língua portuguesa. O verbo chover, ele é um verbo que a gente chama de impessoal. Isso aí, você já deve ter ouvido falar disso. Impessoal. Verbo impessoal é um verbo que não possui pessoa. Ou seja, não estabelece nenhum tipo de trânsito. Ele é um verbo impessoal. Ele não é nem transitivo, porque não tem trânsito nenhum. E não é transitivo nem indireto, nem intransitivo, porque ele não tem pessoa. Então ele não faz esse tipo de relação. Ele expressa fenômenos na natureza, né? Choveu. Ou seja, ele não precisa de complemento nem aqui, nem aqui. Você observe que os outros verbos, mesmo o verbo intransitivo, ele precisa do complemento. Esse aqui não. Ele por si só tem um entendimento, tem uma semântica de entendimento com ele. Beleza, galera? É isso aí. O verbo, ainda vamos falar um pouco mais ainda de verbo, ele é muito importante, porque ele vai entrar nessa questão aqui, ó, na estrutura do português, ó, no sujeito, no verbo e no objeto. Beleza? Próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais do verbo. Mas por hoje tá tranquilo, vocês entenderam essa estrutura aqui, ó. Sujeito, verbo e objeto. Sendo que esses dois aqui, ó. Esses dois que estão em verde aqui, esses dois, a relação ela é bem mais direta. A relação ela é muito mais próxima. E vocês vão perceber isso nas aulas. Beleza, galera? Eu quero mandar um abraço aí pra uma galera aí que tá curtindo os nossos vídeos aí, o William, o Alexandre Perna, João, Renata, Câmara, Ribeiro, Pimentel, Simone Lemes, pessoal lá da igreja, da minha igreja, da IBNJ, que tem curtido os vídeos aí, Jonatas, Durval, o Ebert, uma galera boa aí, Gustavo, o Jacó, todo mundo aí, Tati, Janinha, Angélica, o pastor Sérgio, meu pastor Marcos Mateus, muita gente tem curtido os nossos vídeos aí. Grande abraço, ame o português, fique com Deus.